Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo a gente vai falar sobre o futuro. Olá, o futuro! Como eu comentei na semana passada, aconteceu o WordCamp Europa, teve uma apresentação do Matt Mullenweg, o nome por trás do WordPress, e ele fez uma atualização do WordPress, comentando esses 7 meses desde que o Gutenberg entrou para o core do WordPress e o que a gente pode esperar do WordPress aqui para frente. Eu publiquei um texto sobre isso lá no blog, explicando como é que foi a apresentação de 1 hora. Está disponível no YouTube a apresentação inteira, vocês podem assistir. Mas lá tem os principais pontos, é um texto meio que traduzido do WP Tavern, com algumas inserções. Nesse vídeo aqui a gente vai ver ponto a ponto o que ele comentou. O Matt abriu a apresentação, lembrando que a gente está na fase 2 do Gutenberg, que é onde o editor vai se expandir, né, para a parte de navegação, parte de widgets e também personalizações em geral. A gente está na fase 2, a fase 1 foi o próprio editor, né? Essa é a fase 2, depois vem a fase 3, que é a edição concorrente, né, simultânea, mais ou menos como o Google Docs já tem, né, vários usuários editando o mesmo texto, e depois vem a fase 4, que muito nos interessa, porque é a fase onde o WordPress vai dar suporte a vários idiomas no front-end. Então a gente pode esquecer WPML, Polylang, esse tipo de plugin. O Matt também destacou que o Gutenberg é responsável por 150 mil posts por dia. Uma matemática mais ou menos aí vai dar quase 2 posts por segundo. É bastante coisa, né? E isso tudo acontece porque o Gutenberg, além de estar no core do WordPress como editor de blocos, ele continua sendo um plugin com desenvolvimento separado para ir testando aí os novos recursos. Uma outra coisa bacana, ele destacou aí os recursos que já estão no Gutenberg, tipo gerenciamento de blocos, você pode desligar ou ligar um bloco para que ele esteja disponível ou não, blocos aninhados dentro de capa, tem widgets como blocos agora, agrupamento de blocos, alertas no formato de snack bar, que ele chamou, mas é aquele alertinho ali no canto, para quem desenvolveu para Android, é o Toast, que a gente chamava. Outra coisa bem bacana, que não foi na apresentação do Matt, mas aconteceu hoje, é que o Gutenberg 6.0 foi lançado, trazendo uma possibilidade de alteração na largura das colunas. Então agora o próprio Gutenberg já tem layout diferente de colunas. Aí ele também mostrou o uso do Gutenberg em outros sites, comentou de 2 plugins bem bacanas que geram blocos, que é o Grid Block, onde você desenha qual grid você quer. Esse plugin agora que o Gutenberg já faz isso de colunas de tamanhos diferentes, talvez seja um overkill, né? Matar uma mosca com uma bala de canhão. Mas de repente, pelo que ele mostrou na apresentação, é um plugin bem versátil. Eu não testei, mas parece bem bacana. E ele também comentou de um plugin chamado CoBlocks, que é do pessoal da GoDaddy, que também tem vários blocos diferentes. Aí eu queria fazer só um parênteses aqui. Ele falou, existe um tipo de bloco lá que é o divisor, né? Aí ele sugeriu mudar de divisor para conector, para que as pessoas se sintam mais conectadas ao invés de separadas. Eu achei isso bem bacana, bonitinho, né? Maybe we should make it a connector block, right? We need to be more connected, less divided. E aí, seguindo lá, o Matt também comentou que vai começar a época de eleições lá nos Estados Unidos, e aí na apresentação ele disse que 19 dos 21 candidatos democratas estão usando o WordPress, né? E depois no Twitter ele atualizou são 21 candidatos entre 24 ao todo. Ele também destacou que a Casa Branca está usando o WordPress, era Drupal, virou WordPress. Eu cheguei a comentar isso num vídeo mais para trás aqui no canal. É um baita case, né? Porque para quem fala que o WordPress não é seguro, a Casa Branca está usando, né? Além disso, ele comentou das versões de Gutenberg fora do WordPress. Tem Gutenberg para Drupal, para Laravel. Eu sei que tem para um CMS chamado October também, que é baseado em Laravel. E aí vem um ponto que ele ressaltou lá, que é bem legal, porque se o Gutenberg existir como uma entidade separada, quando você cria um bloco para o Gutenberg, você automaticamente está criando um bloco para vários programas diferentes. Então, estou criando um bloco para Gutenberg. De repente, então, eu tenho um bloco para WordPress, para Drupal, para Laravel, enfim. Só do Gutenberg, né, existir sozinho, você acaba criando um bloco para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é bem bacana. E aí sim, ele começou a falar do futuro, dos novos recursos que a gente pode esperar para o Gutenberg. Ele fez várias demonstrações lá, mostrou protótipos, ainda é um futuro meio distante, né, final desse ano, talvez no ano que vem. Mas o que a gente tem de novidade? Principalmente, né, um esquema onde você pode instalar blocos direto da tela do editor. Então você está editando lá, de repente você sentiu falta de um slideshow, de um slider, de um carrossel, e você não tem nada instalado. Ao invés de você sair dessa tela, ir na tela de plugins, adicionar o plugin, ativar, voltar para editar, você vai instalar esse bloco direto na tela do editor, né, da criação de conteúdo ali. E possivelmente vai existir essa possibilidade de instalar um bloco, e não um plugin que tem um bloco. Então o bloco vai virar uma entidade irmã aí de plugins e temas, tão importante quanto, e vai ter um repositório só de blocos. Então você pode criar só um bloco, ao invés de criar um plugin que tem um bloco.
E aí o bloco, como sendo o item principal no menu do painel, ele vai ganhar também uma página para você descobrir novos blocos e um gerenciamento completamente separado dessas coisas todas. Além disso, ele comentou do bloco de navegação, que vai ser um bloco para você criar um menuzinho, e aí você pode colocar esse bloco em qualquer lugar, no meio do texto, lá em cima, enfim, você que manda. E aí vai ter um bloco de nota de rodapé, que disse ele que vai ser muito útil. Um negócio muito bacana que está vindo por aí, que é aumentar uma imagem para ela aderir a uma grade. Isso eu achei genial, porque ao invés de aumentar a imagem para 512 pixels, por exemplo, você vai alinhar a imagem à grade do teu tema. Então, eu quero que essa imagem tenha 3 colunas ou 4 colunas, ao invés de um tamanho em pixel que vai variar e aí vai acabar quebrando um monte de coisa. A gente sabe como é que é, né? Bem bacaninha a demonstração dele. Eu espero que o protótipo, né, no fim das contas, seja o que vale mesmo. Além disso, disse ele que em testes de usabilidade, quando você movia um bloco, o bloco imediatamente ia para um outro lugar e as pessoas se sentiam confusas com isso. Então agora vai ter uma animaçãozinha para o bloco aparecer que está correndo para aquele lugar certo ali. E é um detalhezinho, mas é bem bacana, né? Ele também comentou do Gutenberg como dispositivo móvel, né, como aplicativo de dispositivo móvel. Relatou lá que é uma duplicação de código, na verdade. Então no Gutenberg tem várias pessoas colaborando, né, muitas pessoas. E aí para o dispositivo móvel é mais ou menos um copiar e colar e adaptar. Então isso está levando bastante tempo. E aí ele encerra falando que muitas pessoas criticaram o andamento muito rápido disso tudo, né? A gente lembra que o Gutenberg entrou para o core do WordPress numa correria meio absurda, mas segundo ele correu tudo bem, foram 7 meses até agora de muito sucesso. Ele quer manter esse ritmo frenético, e agora que eu acho que está correndo, tem que manter mesmo, porque já que está andando, deixa andar e vamos evoluindo. Então, são 7 meses, bastante coisa, e segundo ele vai continuar evoluindo muito e muito rápido para a gente poder chegar nessas fases 3 e 4 logo. Isso encerra a apresentação dele. Depois veio uma parte onde ele abre para perguntas e respostas, e aí é uma oportunidade para todo mundo conversar com o cara do WordPress, né, o nome final do WordPress, sobre coisas que lhe convém, sobre assuntos, sobre interesses pessoais. E aí, para começar perguntas e respostas, já começa com uma treta meio absurda de um cara falando sobre a Envato. Existe uma treta entre o WordCamp, a Fundação WordPress, e a Envato, né, a ThemeForest, porque, enfim, o WordPress ele defende toda essa ideia de liberdade, das liberdades do GPL, né, de redistribuição de código, e a Envato ali, ela meio que dificulta isso acontecer direitinho. Então, desde 2013, existe uma confusão aí de que a Envato, membros da Envato não podem participar de WordCamps. Enfim, é meio complicado. Aí, o cara meio que quis bater no Matt, que, na minha opinião, se saiu muito bem falando sobre as liberdades, dizendo que a Fundação WordPress prefere priorizar essas liberdades, né, ressaltar essas liberdades, ao invés de dar chance de alguém que opera meio que numa área cinzenta. E aí os organizadores meio que cortaram o cara e falaram, pô, não é hora de textão e tal, e vamos embora para a próxima. Também foi perguntado sobre a questão de liderança do projeto, né, de governança, que a gente comentou aqui no canal já. O Matt meio que não entendeu a pergunta, ou fez que não entendeu, mas disse que as lideranças fornecem meios de feedbacks e priorizar problemas, enfim. E agora a Josefa Hayden, que eu comentei no outro vídeo também, é a diretora executiva do WordPress.org e está tentando colocar ordem nessa casa. Ele não comentou sobre a iniciativa de governança do WordPress, e aí saiu por uma tangente falando desses problemas que, né, são identificados e precisam ser priorizados. Ele disse que um dos problemas que está na cabeça dele agora é essa questão de como tornar o tema que eu baixei, né, exatamente igual à demonstração que eu visitei. E aí saiu por aí e acabou a pergunta desse jeito. No começo do vídeo eu falei que a gente ia falar sobre o futuro, e aqui tem um ponto especial sobre o futuro. Perguntaram para o Matt como é que ficam os temas no meio dessa confusão toda de blocos e editor de blocos. O Matt respondeu que os temas vão mudar com certeza, e ele não tem certeza de como eles vão mudar. Então os temas podem virar um conjunto de blocos pré-definidos, né, sempre ter os mesmos blocos nos mesmos lugares, ou os conteúdos sempre começarem com esses blocos dos mesmos lugares, ou ainda as aparências desses blocos, mas talvez a gente perca um pouco do que o tema tem hoje de amarrar a apresentação inteira, né? Como a apresentação é feita, talvez o tema perca um pouco de importância nesse sentido. Então vai ter um protagonismo maior dos blocos e como os blocos vão ser exibidos, e aí o tema vai ficar numa posição um pouco mais secundária
de realmente só facilitar a exibição disso e facilitar a organização disso tudo. Esse é um ponto que toda vez que a gente comenta, tanto, né, em vídeos como em meetups e WordCamps, as pessoas ficam com medo porque, pô, eu estou com um projeto agora, um cliente precisa de um tema agora, o que eu faço e tal. Calma, não tem nada que você possa fazer, porque o futuro dessa parte ninguém sabe ainda. A gente tem uma ideia, é bom saber essa ideia para você se preparar, mas isso vai realmente afetar a tua vida daqui a um ano, né? Final desse ano, no ano que vem. Então, o projeto que você está tocando agora, o projeto que você está fazendo escopo agora, ele vai ser entregue do jeito que está agora. Mas você precisa ter na cabeça de que isso vai mudar e que talvez a tua agência, talvez a tua empresa, ou talvez os teus freelancers vão mudar um pouquinho de cara daqui para frente, e é bom a gente estar sempre na vanguarda aí para não ser pego de surpresa e ficar com um produto obsoleto. E aí o ponto alto dessas perguntas e respostas para nós brasileiros, com certeza, foi a participação da Anissa Ferreira, que é a GTE da comunidade aqui do Brasil, organizadora dos WordCamps de São Paulo e também sócia da Ast, que disse que o WordPress é muito importante aqui no Brasil, a gente precisa formar profissionais melhores, né, educar os clientes, e perguntou se havia algum plano da Fundação WordPress para o Brasil e para países emergentes de um modo geral. E aí o Matt respondeu que existe aí um plano para o WordCamp Latinoamérica e comentou sobre a dificuldade dos idiomas, porque na América Latina a gente tem o Brasil gigante falando português, os outros países falando espanhol, como é que essa dinâmica se daria, né? Porque o WordCamp Estados Unidos e o WordCamp Europa são em inglês, mas qual é a solução para o WordCamp América Latina? Com certeza é muito legal ver o Brasil participando de um evento tão gigante. Esse WordCamp teve 3.500 pessoas, 3.600 pessoas. E aí ver a Anissa lá representando a comunidade brasileira foi muito legal. Esse WordCamp é gigante, tem mais de 3.500 pessoas participando. E a gente marcou presença lá. A equipe do Brasil estava lá, né, na pessoa da Anissa. E eu fico muito orgulhoso de ver o Brasil participando tão legal e de uma forma tão importante do evento. Por falar em brasileiros participando do evento, o Felipe Sintra publicou aqui no YouTube um vídeo com os brasileiros presentes lá. Tá bem bacana o vídeo, vale a pena. Se você não assistiu esse vídeo, o link tá nas descrições ou aqui no izinho. Não sei se dá para botar aqui no izinho, acho que dá, né? E aí, para terminar, o Matt falou da API REST, todas as dificuldades que se teve para fazer a API REST virar um negócio funcional para o Gutenberg poder consumir. E aí, aproveitando o gancho, o nosso próximo vídeo muito provavelmente vai ser sobre REST API, né? API REST, para a gente poder falar sobre o WordPress Headless, que é um assunto que vocês vira e mexe me pedem, um assunto bem bacana, só que para falar de WordPress Headless a gente precisa entender REST API, então eu vou gravar um vídeo só sobre REST API. E aí na última pergunta, o Matt disse que o Gutenberg só percorreu 10% de todo o caminho que ele acha que ele vai percorrer, que esse trabalho aí das fases 3 e 4 e amadurecimento do WordPress vai demorar uns 10, 15 anos para realmente, né? Enfim, claro que tudo muda e o WordPress vai evoluindo junto com todo o resto, mas aí ele prevê que daqui a 10, 15 anos vai ter uma virada realmente muito grande, que a gente vai começar a explorar realidades virtuais e tal, então edição com blocos e essa coisa toda não vai fazer tanto sentido nessa realidade daqui a 10, 15 anos. Gente, é isso. Na semana que vem, então, a gente volta com a API REST se tudo correr bem. Se vocês tiverem alguma sugestão de assuntos, deixem aqui nos comentários. Eu quero agradecer demais a força que vocês dão para o canal. A gente chegou a 300 inscritos, 300 e pouquinho já. Isso para mim é muito importante, a força que vocês dão, os comentários, enfim, isso é muito legal. Obrigado de coração. No Facebook me avisaram que alguém pegou um vídeo meu e botou num grupo de WhatsApp para divulgar. Obrigado. Se você puder, vem falar comigo, quero saber quem você é. Se vocês fazem parte de grupos de WordPress no Facebook, compartilhem lá também, por favor. Não deixem de compartilhar, de avisar para os amigos, isso tem feito bastante diferença e eu quero agradecer muito a força de vocês. Beleza? Então é isso, galera. Até a próxima semana. Tchau!